Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Blanco, sou advogada e presidente do Conselho Temático de Relações de Trabalho e Inclusão. E agora, vou ser a apresentadora desse novo podcast, Direito e Indústria. Nesse espaço, nós vamos falar sobre as relações do trabalho e as relações sindicais, à medida em que, você bem sabe, existem muitas alterações em que o empresário às vezes fica perdido. O que é verdade, o que não é verdade, como que eu devo agir? Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre a PEC da redução da jornada. Com certeza você já ouviu falar algo sobre esse tema. E para falar sobre isso, eu chamei um grande amigo, presidente, vice-presidente da FIEG, diretor do IEL, empresário, advogado, Flávio Rassi. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo, Lorena. É um prazer estar com você. Fiquei feliz você me convidar para vir aqui nesse seu episódio inaugural, que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. Então, eu espero contribuir aí com esse conhecimento, trazendo aqui informações de qualidade e confiabilidade, né? Mostrando aí para aqueles que nos seguem aqui o que a gente tem de novo e falando de gente que produz para quem produz. Para quem está chegando agora, essa proposta ela visa reduzir de 44 horas semanais para 36 horas semanais, com a manutenção dos salários. E um ponto importante sobre essa PEC é o motivo dela. Eu até trouxe uma colinha aqui. Ela diz que, se reduzir a jornada de 44 para 36, os trabalhadores terão tempo para a família, qualificação, vida melhor, melhor saúde, mais dignidade. E aí, eu já volto aqui para o meu convidado. Flávio, você acha que com essa redução da jornada de 44 horas semanais para 36 horas semanais, esse trabalhador ele vai ter mais dignidade, ele vai ter mais tempo para se qualificar, ele vai ter mais tempo para ter uma melhor vida, uma melhor saúde? Lorena, essa é uma pergunta até complexa, né, para ser respondida agora. Não, eu não me importo e acho que aqui a discussão nem é se a PEC, se isso vai de 44 para 40, para 36, para 28, para 25. O que eu entendo é que isso não pode ser por emenda à Constituição. Hoje nós estamos num momento da nossa sociedade com muita informação, algumas equivocadas, outras não, mas que a gente pode escolher. Então, isso tem que ser negociado, não pode ser uma emenda à Constituição Federal, né, que está acima de todas as outras leis no Brasil, né, que determine isso. Porque, você veja, Luana, hoje nós temos relações de trabalho de profissões que a gente nem conhece. Quem somos nós para falar assim, ó, numa emenda à Constituição, travar isso de alguma forma? Tem essa turma mais jovem que está aí trabalhando com informática, ou na internet, ou não sei o quê, que tem uma jornada à noite, ou não sei o quê, finais. Então, as relações do trabalho têm que ser cada vez mais fluidas. E você travar isso numa PEC é andar muito para trás. Então, eu acho que isso em nada beneficia nem o país, nem o trabalhador, nem ninguém. O que acontece? A premissa da qual ela está partindo é uma premissa equivocada, porque ela traz alguns benefícios sem falar dos riscos disso. Você imagina se for do jeito que está, vamos fazer uma conta simples. Você tem de 44 para 36, são 8 horas a menos por semana, isso é um dia a menos por semana. Isso. São 4 semanas no mês, então você tem 4 dias a menos de trabalho, dependendo aí, mas vamos pensar nesse mínimo aí. Isso quer dizer que a cada ano, né, você tem praticamente 12 vezes 4, 48 dias a menos, um mês e meio. Pegar os finais de semana, se emendar, é dois meses a menos de trabalho por ano. Então, você junta com um mês de férias, você tem 3 meses a menos de trabalho por ano. Gente, convenhamos, né? Para um país em desenvolvimento, isso não está aí. Mas tudo bem, se algum setor da economia achar que isso é conveniente, que o faça através da negociação, do diálogo. Isso não pode vir travado. Se isso vier travado do jeito que está, por uma emenda à Constituição, vai ter um aumento de custo de produção tão grande, cerca de 22%, 23%, só relacionado à folha, que vai impactar a inflação e o trabalhador, em vez de ganhar dignidade, vai perder. Porque o poder de compra dele vai ser cada vez diminuído. Só que é bonito quando você fala. O deputado fica até constrangido de votar. Quando fala assim, ó, você quer trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto? Todo mundo quer. Gente, não existe almoço grátis, isso vai estar no planilha de custo. Se o custo aumentar, aumenta o custo de produção, aumenta o custo de produto e no final da conta, quem paga a conta somos nós, aqueles que consomem. Exatamente, Flávio. E o que eu tenho visto também é a questão do apelo emocional, né? Porque é bonito.
todo mundo gostaria de trabalhar menos e estar mais com a família. Só que a conta não está fechando por conta desse aumento de custo. E também eu percebi que esse projeto, essa PEC, na realidade, ela não traz nenhuma diferenciação. Seria, então, uma regra para engessada, né? E qual que é o tamanho, a maioria das nossas empresas? São grandes, são médias, são pequenas? Pelo que eu até abri o site do Sebrae, quase 90% são pequenas empresas, médias empresas, né? Como que você vê, levando em consideração que você também é presidente de sindicato, como que você vê que o empresário dessas indústrias menores vão recepcionar esse aumento de custo? O que você acha que vai acontecer? Não, é exatamente isso. Quem mais emprega no Brasil são as pequenas e médias empresas, em número de trabalhadores, né? Tem uma outra premissa equivocada, que eles dizem que então vai ter que contratar mais gente. Gente, se tiver que contratar mais gente, também vai ter aumento de custo. As empresas estão preparadas para isso? Então, podem estar. Empresa, ela é como se a empresa não quisesse crescer. Toda empresa quer crescer. Todo mundo que começa um pequeno negócio, começa a vender até um espetinho lá na calçada, uma coisa. O sonho das pessoas é aumentar, é crescer. Todo mundo quer andar para frente, todo mundo quer prosperar. Então a gente não tem que olhar com um olhar punitivo para quem produz. Eu nem diferencio empresário de empregado, empregador. São todos trabalhadores, tá todo mundo lá acordando cedo, indo para os seus trabalhos, seja na posição que for, para tirar o sustento próprio da família. Então a gente não precisa ter essa diferenciação. Então, que cada setor se regule. Nós não conseguimos olhar para todos os setores e nem para os próximos anos quais serão os postos de trabalho, geração de receita e renda no Brasil e no mundo. Então, fazer isso numa PEC me parece algo só eleitoreiro, só para ficar bonito, só para apresentar em eleição e jogando um custo para a população. O custo disso é muito alto. Se tiver setor que consiga fazer, que faça, mas por negociação. Não pode ser imposição, ainda mais vindo uma emenda à Constituição, que depois vai travar as relações de trabalho. São essas pequenas mudanças que parecem pequenas, que parecem boas, que travam o desenvolvimento do país, que travam a livre iniciativa, que não deixam que o país prospere. Isso é muito ruim. É uma semente plantada que atrapalha. Então, se você deixar o país andar, se você der segurança jurídica, o Brasil é de um povo muito trabalhador, de um povo muito empreendedor. Se deixar, o povo vai para frente. Agora, não fica atrapalhando, não fica travando, não. Nosso povo é inteligente o suficiente, capaz o suficiente para negociar isso e fazer da melhor forma possível. E também é muito estranho você pensar que a PEC traz como se fosse uma solução para o bem-estar do trabalhador, mas o setor econômico vai continuar igual. Né? A inflação pode até aumentar, né? De acordo com as pesquisas que nós estamos acompanhando. Você acha que esse trabalhador ele vai ficar em casa nesse um dia a mais, ou ele vai fazer um bico, ou ele vai tentar ganhar algo a mais, faturar algo a mais nesse dia que ele teria para descansar? Lorena, isso é um fato, né? A gente tem que olhar o seguinte, a gente fala de uma jornada, aquela de 4x3, ou 5x1, ou 6x1, ou 5x2, ou 6x1, mas de fato, muita gente já trabalha só durante os dias, só de segunda a sexta-feira, né? Algumas empresas trabalham sábado, sim, mas só quando tem necessidade mesmo e tal. Aqui no Brasil, a gente tem uma tendência a fazer as coisas do telhado para a fundação, em vez de construir uma solução. O que a gente está preocupado aqui é em como fazer ganho de produtividade. Isso que está acontecendo, a redução de jornada tem que ser uma consequência. Isso não pode ser por canetada. Isso tem que ser uma consequência de um país que cresce, de um país que contrata, de um país que tem emprego mais qualificado, de um país que aumenta a renda do trabalhador, pelo enriquecimento geral do país e da população. Então tinha que ser uma consequência. Então a gente tinha que pensar o seguinte: como é que está o nosso sistema tributário? Como é que é o nosso sistema regulatório? Né? Como é que são esse emaranhado de normas, instituições normativas? Como que é isso? Como é que é o ambiente para o crescimento no Brasil? Aqui o Brasil está se tornando um país inóspito para empreender e gerar trabalho e renda. Então a gente tem que mudar esse ambiente para que as empresas no Brasil, os negócios, cresçam, se tornem grandes, empreguem mais, empreguem com qualidade e as pessoas prosperem. Não é de trás para frente. Isso tem que acontecer como consequência de um país que é fértil aos novos talentos, aos novos negócios. Não pode ser de trás para frente, porque aí o custo vai ficar muito alto. A gente nem conseguiu elevar nossa produtividade para os níveis dos países
médios do nosso tamanho. Agora a gente quer ter uma carga horária de país desenvolvido com uma produtividade 10 vezes, 5 vezes menor que eles? Como? É. E a PEC também, o texto dela, ela menciona os países estrangeiros. E aí vem numa análise, não é nem econômica, é uma análise trabalhista. O direito do trabalho desses países que foram levantados no texto são totalmente diferentes do Brasil. Lá não tem 13º, não tem FGTS, a folha de pagamento é total. O cálculo da folha Não de tem pagamento. multa do FGTS, isso é uma Tem. anomalia do direito brasileiro, que você fala assim, ó, quando você for demitir uma pessoa porque você precisa demitir, você tem que pagar uma multa para demitir. Gente, como se alguém chegasse de manhã e falasse, nossa, vou demitir um monte de gente aqui porque eu tô com vontade. Não, o desejo da grande maioria das pessoas é contratar mais. Aí a empresa, quando está passando por uma dificuldade, precisa eventualmente fazer uma redução no quadro. Não, mas aí a multa é mais cara, aí você fica preso naquilo. Então, está comparando coisas desiguais. País que tem uma economia mais forte, país que tem uma legislação diferente da nossa, que não tem justiça do trabalho, direito do trabalho, não tem uma CLT nos moldes da nossa, não tem essas multas, não tem isso tudo, e tem um índice produtivo maior que o nosso, ou seja, comparando coisas totalmente desiguais. Exatamente. E um outro ponto técnico também é que já existem as jornadas reduzidas. A partir do momento que já existem as jornadas reduzidas e a partir então, se essa PEC for aprovada, engessa as novas jornadas, dentro das indústrias vão ter que acontecer a chamada equiparação salarial. Então, assim, vão acontecer as famosas avalanches jurídicas. Vão ter tantas ações trabalhistas e o cenário é terrível, porque o empresário ele não consegue arcar também com as custas trabalhistas, né? Vai ter que contratar advogado e aí o que eu vejo é demissões em massa. Concorda? Isso pode acontecer. Isso tudo pode ser consequência. Aumente custo, gente, não fica para o empresário. Aumente custo, fica para quem consome. Uma coisa que eu chamo a atenção no Brasil para essa coisa da causa e consequência. Quando o governo vem e fala, olha, eu vou aumentar o imposto da cerveja, e a gente fica achando que quem tem que brigar lá é a Ambev. Não. Quem tem que brigar lá é quem toma cerveja. Quem paga imposto é quem consome o produto. Somos todos nós na pessoa física. Esse tipo de imposto de consumo. Então, está na planilha de custo, lá da cervejaria, para dar o exemplo aqui, X% que é imposto. Se ele aumenta para 2X, vai para 2X, impacta no preço e na ponta ele paga imposto. O empresário retém e repassa para o governo. Quem fica com o imposto é o governo, não é a empresa. E quem paga o imposto não é a empresa, não. Sem imposto de renda, quem paga é quem consome. Então, nós temos que entender que tudo isso cai na nossa conta. É nós, na ponta ali, no consumo, é que estamos pagando essa conta. Então, essa PEC ela é inteligente, no seguinte sentido, ela não tem só coisa ruim. Ela fala aí do que o trabalhador precisa. O trabalhador precisa de tudo isso aí, Lorena. Todo mundo que trabalha precisa disso, de qualidade, dignidade, qualificação, tempo, tudo isso é verdade. Agora, não vamos fazer uma análise simplista eleitoreira, não. Vamos ver como nação, como é que a gente constrói um caminho para chegar nisso, para chegar nesse objetivo. Agora, você me dizer que a gente vai chegar nesse objetivo aí com a canetada, reduzindo 8 horas na jornada, é matematicamente ilógico. Então, se você for parar um pouquinho para ler o texto e entender o que está acontecendo, não tem nenhum sentido. Esse caminho tem que ser construído, gente. Se fosse tudo na caneta, era assim, ó, eu decreto aqui que a inflação é tanto. Não é. Isso é um sistema econômico. Né? Essas empresas também exportam. Então, isso é um sistema. A gente tem que construir um caminho, entender o porquê que o trabalhador está tendo ou não está tendo determinada coisa e atacar a origem do problema. Então, tem que construir aqui a fundação para que a gente chegue no telhado. Não adianta vir do telhado para a fundação, que isso não funciona em lugar nenhum do mundo e não vai funcionar no Brasil. E eu também estou percebendo, mais uma vez falando das redes sociais, a força da rede social é muito grande, muito perigosa, né? Porque a informação ela está chegando curta, ela está chegando incompleta. Então eu estou percebendo que está tendo também um cenário de desvalorização da pessoa que é CLT. E a partir desse momento eu vejo que aquele trabalhador, principalmente o mais jovem, ele está se virando contra até mesmo o empregador, o empresário. Você como empresário, como é que você está vendo esse cenário? Eu brinco que às vezes o trabalhador odeia o empregador, mas adora o trabalho, né? É uma coisa meio incongruente, mas é porque a gente está num cenário exatamente isso, paternalista, onde por que os mais jovens estão fugindo da CLT?
pelo engessamento. E a gente, em vez de olhar para a realidade, a gente fica com essas coisas aí, ó, engessar cada vez mais. É isso. Isso causa. Então, o que era para criar uma proteção ao trabalhador, na verdade, está expulsando o trabalhador. Hoje, gente, nós não temos que pensar mais em emprego, nós temos que pensar em trabalho. Existem muitas formas de trabalho que são diferentes do emprego. É isso que nós temos que olhar. Quais são as formas de trabalho que as pessoas querem? Aonde que elas estão buscando o sustento dela? Então, essa palavra emprego, para mim, já está em desuso. Já está em desuso. Porque os mais jovens já querem trabalho, Lorena, mas não quer dizer que eles querem emprego. E qual que é a diferença do trabalho para emprego? Exatamente, flexibilidade. Eles querem ter jornada, fazer a jornada que quiserem, querem negociar o ganho, querem emendar o final de semana e diminuir as férias para fazer tal coisa. É isso que as pessoas querem, flexibilidade. O que dá qualidade de vida para as pessoas é flexibilidade. Vou te dar um exemplo aqui como empresário. Pode ser trabalhar muito jovem, tal, e com a carga horária muito pesada de trabalho ali, tentando mudar as coisas e fazer e tal, tendo alguns sonhos e tal. E eu percebi que a única vantagem de ser empresário, depois de um tempo, é que eu trabalhava menos, gente. Eu trabalhava mais que a maioria dos meus trabalhadores, que os meus colaboradores ali, que as pessoas estavam ali comigo. Eu começava mais cedo e terminava mais tarde. Né? Porque antes eu ia ver como é que ia ser o serviço do dia, depois eu ia ver o que foi feito e programar a compra, alguma coisa assim e tal. Mas qual que era a minha vantagem? Eu tinha flexibilidade. Eventualmente eu podia sair de manhã ali para ir fazer alguma coisa, ou ir no médico e tal. Então, a vantagem, o que o trabalhador precisa é de flexibilidade. É a vantagem que o empreendedor tem, a flexibilidade. Quem está fugindo do emprego formal e indo para trabalhos, estão procurando flexibilidade. Então, esse tipo de coisa é desconhecer uma realidade que é cada vez mais premente. O anseio da população é ter flexibilidade. Pois é, e essa flexibilidade já existe dentro da Exato. Aí você vem querendo acabar com ela por uma questão e vendendo isso de uma premissa falsa, porque você não ataca a raiz do problema. Então, a diminuição de jornada, qualidade de vida, essas coisas tem que ser consequência de empregos mais qualificados, de uma população que tem uma educação maior, então consegue trabalhar em algumas atividades que remuneram melhor, né, em bens e serviços e tal, que sejam exportados, a gente busque dinheiro de outros países e aplique ele dentro do Brasil. É assim que o país cresce. Aumento de produtividade. É assim que a jornada diminui. É assim que a qualidade de vida vem. Exatamente. E um ponto importante é que nesses países em que a jornada é menor, a produtividade é maior e também o maquinário está anos-luz à frente do Brasil, né? Não tem Não é essa nem questão só também? equipamento. Nós temos empresas, mas o Brasil até tem isso. Eu falo de ambiente. Tecnologia. O ambiente para o empreendedor nos outros países é mais fácil. Esse arcabouço fiscal nosso é muito complexo, né? Não é só a carga tributária, as obrigações acessórias. Você prestar conta é muito caro. E você é muitas vezes multado e tal por alguma obrigação que tinha que apresentar zerada, por exemplo. Então, sabe, são muitas obrigações que a gente é obrigado, obrigações acessórias que criam um emaranhado difícil de cumprir. Então, o empresário lá deixa de pensar no objetivo do negócio desse, produzir melhor, com qualidade, para ficar nesse emaranhado jurídico, né? O Brasil tem advogado demais, né? Eu sou, mas eu podia precisar um pouco menos disso. Então, nos outros países, você tem uma educação melhor. É por isso que eles produzem mais. Não é só por equipamento. Vocês têm educação de qualidade. Quando você tem uma população que tem um nível educacional melhor, seja em educação técnica, seja em educação superior de qualidade, essa pessoa produz mais com menos tempo. Né? Vamos pensar um advogado novato, um advogado veterano, só para dar um exemplo da mesma produção. É como se eles tivessem advogados veteranos e a gente novato. O cara sai ali, eu peço um parecer para ele. Ele precisa estudar muito para chegar naquele, ele demora mais tempo. Um advogado que tem muita vivência naquela área, rapidamente faz aquilo e mostra. Então, eles fazem a mesma coisa, só que em tempos diferentes. O que a gente tem nos outros países é maior qualificação profissional, através da educação. Então, eles conseguem produzir mais em menos tempo. Aí dá para trabalhar um pouquinho menos, aí se qualificar ainda mais, melhorar ainda mais a sua renda e prosperar mais. Então, a receita é começar da base. Isso. Então, a partir do momento que a gente tem essa PEC e ela fala que precisa-se de educação,
produtividade, qualificação, você entende que talvez ela esteja tirando quem deveria cuidar disso? Falando a grosso modo, não seria o governo? E ela estaria colocando na conta do empregador? Não, na verdade, não é nem colocando na conta, né? Ela está empurrando uma coisa que, a rigor, não vai ser boa nem para ninguém no mercado de trabalho. Ela parece muito boa quando você olha de forma superficial, mas quando você olha os desdobramentos disso, eles podem ser nefastos para o país. Eles podem condenar o Brasil a continuar um país em desenvolvimento para sempre. Desde que eu sou criança, eu ouço falar que o Brasil é o país do futuro. Esse futuro está acabando, né? O meu, pelo menos, e isso não está chegando. Gente, nós temos que olhar com atenção para isso. Por que que não chegou? Todo mundo conhece os problemas, mas ninguém tem coragem de atacar a fonte do problema, a causa. Está todo mundo pensando na consequência. Então, eu não tenho dúvida que isso aí tudo é necessário. Só que está vendendo uma premissa errada. E eu não sou contra a redução de jornada, não. Não sou contra. Aliás, de forma alguma. Eu só acho que essa proposta ela é virtualmente bonita, é atraente, mas embaixo dela pode ter um risco enorme. Está indo na contramão do que está se buscando nos países envolvidos, está se buscando no mundo. Na contramão. Engessar mais uma vez, a gente vive falando de reforma trabalhista, não sei o que, CLT, né, novas relações de trabalho e tal e coisa, e chega isso aí e vem um retrocesso. Então, não dá mais para se falar nisso. Isso pode ter um peso muito grande, um risco enorme, e eu acho que isso tem que ser construído de uma forma que a gente chegue nisso. Mas vir de cima para baixo desse jeito aí, eu posso te afirmar que vai ser prejudicial ao Devastador. país. E acaba que o posicionamento da indústria, né, é que continue como está no que se refere a trazer essa redução de jornada por convenção coletiva, que é o que já está na lei, né. A convenção coletiva, o acordo coletivo, para mim, como negociadora, eu faço as negociações da maioria das convenções aqui da federação, o Flávio faz a própria, né, às vezes eu tento dar um palpite ali, todo ano eu tento dar um palpite, mas acaba que a convenção coletiva, né, presidente, ela, para mim, é um trunfo, porque vai estar sentado na mesa de negociação os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores, o representante do lado patronal, e ali, no que se refere àquela categoria, as especificidades daquela categoria, eles vão concordar em negociar a redução da jornada, porque o STF concordou. O negociado está acima do legislado. Então, por que mexer em algo que já está funcionando e trazendo esse engessamento? Isso, eu não entendo. É uma questão só eleitoreira, né? É pro deputado fazer isso. Então, às vezes não quer atacar o cerne do problema e para a mídia social isso fica muito bonito. Agora, você veja, a convenção coletiva, para todo mundo aí que não conhece bem entender, ela é feita por setor, né? Com os representantes ali, o sindicato dos trabalhadores. E se não chegar a um consenso, vai para dissídio, né? Você vai ali para o Ministério do Trabalho, para ele entrar no meio, interferir e tal. Então não é um negócio empurrado. É amplamente discutido, amplamente negociado e tem concessões dos dois lados. E cada setor entende da sua dificuldade. E o meu maior problema com isso é que traz uma norma geral para não sei nem quantos tipos de atividades diferentes tem no Brasil. É como se a gente só fizesse a mesma coisa aqui. E não é. Você imagina, tem um setor lá de laticínio, o outro de tecnologia, então, e todo mundo, o shopping, não sei, todo mundo fica no mesmo barco, sendo que são coisas completamente diferentes. Então ninguém melhor para tratar disso do que quem trabalha naquela área, seja como empregador, seja como trabalhador. Ninguém é Exato. melhor do que essa turma para entender do próprio negócio e das necessidades daquele negócio, né? E se fica muito atraente, o que que acontece? Mais a gente vai. Outra coisa, Lorena, essa proposta traz uma grande distorção entre o trabalho na cidade e o trabalho no campo. Isso é um risco enorme. A gente já teve um êxodo, né, para cidades muito grandes, porque a gente tinha que melhorar a qualidade do trabalho no campo, né, a qualidade de quem mora fora das cidades, das capitais e nas cidades do interior e no campo. E ela causa uma distorção muito grande, né, porque você tem um fator climático que te fala quando é que você tem que trabalhar, você não decide isso. Então, é um engessamento despropositado. Né, tem as safras, tem também as indústrias que funcionam de forma direta, sem parar, então realmente eu vejo que foi feita uma PEC sem pensar no no reflexo,
né? Nesse momento, esse projeto ele está na Câmara dos Deputados e foi criada uma subcomissão para que tenha mais discussões sobre o tema. Acho eu que nós vamos ter que fazer o episódio 2. Pode ser. Eu vi, inclusive, que até um deputado federal de Goiás estava me falando que eles estão falando, não vamos fazer por PEC, vamos fazer isso aqui, uma alteração na CLT, que é lei, né? Que é infraconstitucional ali, Isso. né? Legislação federal. Bom, também é uma alternativa, né? Mas eu acho que já está de bom tamanho. O que a gente tem que fornecer são as ferramentas corretas de medição disso e de negociação e fomentar esse diálogo. Isso. É isso que a gente tem que fazer. E Agora, não precisa ser proposta de emenda à Constituição, não precisa. exatamente. E nós já temos 3 projetos de lei que já estão caminhando e não tiveram toda essa atenção, digamos assim. Existe projeto de lei que diz que a redução da jornada poderia ser gradual, né? Então, realmente, a PEC nós entendemos que não era nem o instrumento correto, adequado. Tem projeto de leis, tem projetos mais acessíveis, né? No que se refere à graduação, à diminuição gradual. Então, assim, a PEC, para mim, ela utilizou de um artifício perigoso, que foi as redes sociais. Então, ela atingiu de cheio os trabalhadores, aquele público mais novo, e a tal da viralização, e isso é muito ruim, porque a informação correta não está chegando. O que pode Mas acontecer? isso não é um problema da rede social, isso é um problema de quem divulga a informação. Né? Não é o instrumento, é a forma com que isso é falado, né? Cabe a quem entende da informação falar isso da forma correta. Agora, é evidente que ela parte de uma premissa que eu acho equivocada e que é mais atraente. Isso é o normal. Isso aí é normal. Agora, nós, como sociedade, temos que discutir o que nós queremos para o futuro do nosso país. E não este tipo de retrocesso. A emenda constitucional, para mim, não tem nenhum sentido. Essa coisa parece muito mais uma questão eleitoreira até do que de verdade. Traz um ou outro aspecto que eu acho péssimo, que é como se o trabalhador tivesse num barco e o empresário no outro, e não é assim. São todos os trabalhadores que estão dentro da mesma indústria, tá? Então, fica parecendo que, assim, vou ganhar isso de graça e vai sair do bolso do empresário, o que não é verdade. Não é. Tem que parar com essa divisão, que isso não é assim. Tá todo no mesmo barco, ou afunda junto, ou flutua junto. Isso é uma coisa, né, que a gente tem que trazer isso à tona. E, de outro lado, a gente tem que mostrar para a população que hoje nós temos maturidade suficiente para continuar com esse discurso. E outra, e você vê aí, ó, fala de, hoje é 44, fala de 36. Gente, é evidente que isso é para chegar numa negociação de 40 e todo mundo achar que ganhou. Não. 44 para 40 também é uma redução de 10%, e aumentar 10% é muito ruim, é muito difícil, gera inflação, não é legal, e parte e continua com a mesma premissa equivocada, que é não negociar. Vem uma canetada de cima para baixo. Então, vê até isso, uma estratégia de negociação, ó, pede lá embaixo, que aí sobe um pouquinho, fica no meio e todo mundo acha que ganhou. Gente, todo mundo conhece essa estratégia, não me parece que precisa ser feito dessa forma. Exatamente, Flávio. Então, eu já vou deixar um convite, a parte 2, porque esse aqui ainda vai dar pano para manga. Não, eu tenho certeza disso. Não é? Flávio, muito obrigada por esse primeiro episódio. Você viu que eu sou boa, né? Foi de primeira, né? Foi de primeira a introdução. De primeira hora, né? Ela ficou quase 1 hora, gente, para fazer a introdução aqui. Sim, foi de primeira. Flávio, muitíssimo obrigada. Teremos a parte 2. Muito obrigada por estar aqui comigo. Me senti muito segura, tá? Porque deslanchei. Então isso quer dizer que a nossa relação de trabalho tá boa? Gente, sim, claro. Obrigado, sou eu quem agradeço aqui a oportunidade, e sempre quando eu puder estar junto, faço questão de estar aqui, Lorena. Bom demais. Muito obrigado a você e a todos que nos veem ou ouvem nesse podcast tão importante, que traz informação de confiabilidade. Perfeito. Obrigada, pessoal. Fiquem ligados. Teremos o 2º episódio com convidados para a gente falar sobre convenção coletiva. Esse assunto tão importante. A gente falou sobre isso aqui. Convenção coletiva, negociado acima do legislado. Então, vocês fiquem ligados nas nossas redes, tá bom? Obrigada.